Graça e paz, que bom que você está aí, que bom que estamos juntos. Fica firme, vamos até o final. Pega a sua Bíblia, abra aí, na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Abriu? Enquanto você está abrindo a Bíblia, deixa eu trazer a tua memória. Pedro, quem que está escrevendo agora, ele escreve duas cartas. Pedro agora não é o Pedro novo, não é o Pedro vigoroso, diria, mas é o Pedro que já está entendendo que o tempo da sua partida é chegado. E aí ele escreve, ele fala assim, nossa, tem tantas lutas, tantos problemas, a igreja vai enfrentar e tem enfrentado, eu preciso trazer à memória coisas que são fundamentais para o povo de Deus. Eu preciso. E ele fala isso pelo menos umas duas vezes, né? Uma no capítulo 1, diz lá, ó, versículo 12, 1 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, já vimos isso em estudos passados, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Quer dizer, Pedro está percebendo que o tempo que ele está envelhecendo, Jesus tinha dito para ele, quando fores velho, você vai estender suas mãos, outros te cingirão, e você vai para onde não quer ir. E Pedro está percebendo, opa, o tempo está chegando. Eu estou começando a sentir umas dores aqui, uma artrose, ele está sentindo que o peso da idade está chegando. Desculpa. E aí, ele quer fazer o povo se lembrar. Esta carta é o canto de cisne do Pedro. Esta carta é a última carta. E aí ele quer fazer o quê? Ele está escrevendo para a gente que já tem a sua mente esclarecida. E ele quer dizer para esse povo, vocês precisam desenvolver a sua fé. Vocês precisam associar a sua fé. Vocês precisam reunir toda a vossa diligência e associar com ela a fé e a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, você não vai ficar parado e você vai produzir fruto. Você não vai permitir que as parasitas grudem em você, de tal maneira que você agora não produz mais fruto, e você não vai permitir que outras coisas tomem o cerne da sua existência, você vai florir. Então você tem que fazer isso, associar. Capítulo 1, Pedro está falando isso. Ele está dizendo, você tem que crescer, desenvolver a sua fé, viver o evangelho com autoridade. E aí ele fala, e nós já falamos sobre isso, que tem tempos difíceis pela frente. E que você tem que estar firmado na promessa, você tem que ficar firmado na palavra, você tem que meditar na palavra, e você tem que ver os profetas, e você tem que ver o que os apóstolos estão nos ensinando, e você tem que segurar esta palavra, e você tem que viver e praticar a verdade e a palavra do Senhor Jesus. Para quê? Para que você fortaleça, para que você tenha todas essas coisas. Que haja um crescimento de verdade. E ele, ao mesmo tempo, quando ele fala que a profecia, a palavra de Deus, vem de Deus, não é de cabeça humana, de alguém que resolveu pensar uma coisa especial, e aí vai lá e escreve o livro de Isaías, ou então os Salmos, ou então... Não. Eram homens inspirados, soprados, revelação de Deus. É Deus falando para mim, para você, para que a gente veja as coisas erradas e as coisas certas, e que a gente não cobice as coisas erradas, como muitos cobiçaram, e que a gente caminhe corretamente na relação, na comunhão com o Senhor. E mais ainda, e aí Pedro no capítulo 3, no capítulo 2, melhor dizendo, Pedro vai dizer que assim como existia falsos profetas no Antigo Testamento, existem hoje, na época dele e na nossa época, falsos mestres.
Qual é o propósito dos falsos mestres? Eles querem enredar você, tirar você do caminho do Senhor, do caminho da verdade, do caminho daquilo que é certo. Eles querem tirar você de Jesus. Eles querem encher você de parasitas, ele quer encher você de coisas inconvenientes, de sujeiras, ele quer tirar você do teu cerne, daquilo que é importante, para você parecer qualquer outra coisa. Aí as pessoas, olha, essa árvore está verdinha, mas nenhuma folha da árvore verdinha é sua, a folha é de outro, você vive de máscaras. Então, esses falsos mestres dentro da igreja. Dentro da igreja. Estamos vivendo época, Pedro já fala e já estamos vivendo agora. Gente que é avarento, que ama o dinheiro, gosta do dinheiro, é gente que gosta de viver uma vida de libertinagem, de imoralidade, dentro da igreja. Gente, isso nós vimos e você pode ver no estudo passado. No estudo passado, está aí. Aí Pedro faz essa descrição, como é que esses homens são. E no finalzinho ele diz assim, ó, esses tais homens, versículo 17 do capítulo 2, esses tais homens são como fontes sem água. Gente que promete a água da vida, mas não tem água. Gente que fala de Jesus, mas não tem Jesus. Gente que prega, profetiza, entre aspas, acerca das coisas de Deus, mas não tem Deus. Gente que expulsa demônio em nome de Jesus, mas não tem Jesus que expulsa o demônio. Porque quer Jesus, mas também vive na prática da iniquidade, de pecados, da libertinagem. É gente que acha que a eles é permitido viver uma vida de impureza. A eles, Deus nos ama tanto que Deus sabe que sou fraco. Ele sabe que você é fraco, mas Ele deu o Espírito Santo para você vencer, para você superar, para você amadurecer, para você resistir. Eu em Jesus. Por isso que Pedro falou, associa isso, associa aquilo, junta essas coisas importantes na sua vida, capítulo 1. Para você não ser infrutuoso, para que você pratica e demonstre e viva o Evangelho, sabendo em quem temos crido, sabendo que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, como diz o apóstolo Paulo. Então arranca, pede para o Espírito Santo sondar você, sondar a mim, para que a gente possa não cair na esparrela de achar que a gente pode viver de alguma forma agradando tudo, querendo tudo. Não é? Não, o Espírito de Deus quer limpar a gente. O copo vazio sou eu. Mas para o Espírito encher esse meu copo e eu ser cheio do Espírito, eu não posso ter ali terra, eu não posso ter areia, eu não posso ter imundícia. Eu tenho que tirar as coisas, eu tenho que esvaziar meu copo, eu tenho que esvaziar meu ser da imoralidade, da carnalidade, para que o Espírito Santo tome todo o espaço na sua existência e na minha existência. Pedro trata disso no capítulo 2. E mais duro o capítulo 2 é muito duro, é muito doído, porque ele está dizendo que melhor seria nunca ter conhecido a Jesus, do que tendo conhecido a Jesus, abandonar Jesus. É trágico quando eu encontro pessoas por aí que dizem assim, eu estou desviado, eu estou fora. Eu estou vivendo eu estou fora da igreja, eu estou fora de Jesus, eu estou fora da palavra, eu sou desigrejado. Uau! Não, mas eu estou com Jesus. Amigo, a igreja é de Jesus. Com todos os defeitos, a igreja é de Jesus. A igreja é para a gente aprender, até com os erros a gente aprende. Paulo fala isso, fala assim, olha, eu sei que escândalos, quem comete escândalos, ai daquele que faz isso. É verdade, mas é bom que venha escândalos. Como é bom que venha? Para que fique manifesto quem é de fato de Jesus. Quem é de fato da palavra. Quem está querendo a Jesus. Porque todos os homens, todas as pessoas, todas as instituições, todas as igrejas, elas vão e podem nos frustrar. Para não falar da batalha espiritual, porque o inimigo, o diabo, que é catedrático, doutor honoris causas em roubar, matar e destruir, ele quer fazer isso com você, ele quer fazer isso com a igreja, ele quer fazer com a palavra, ele quer fazer com a sua vida, com a sua família. Você sabe disso. Então há uma batalha espiritual em prol da igreja, em prol das pessoas, em prol da sua alma, em prol da minha alma.
Não é? Então fica firme. Tem gente querendo te enredar. Mas não seja como o cão que volta ao vômito, nem como a porca que volta para a lama depois de ter tomado banho. Uau, Pedro, capítulo 2 é doído. E aí entra o capítulo 3, que é o alvo desta noite. Pelo menos para a gente começar. Qual é o alvo? Pedro começa a falar de que a gente vai enfrentar gente que zomba da gente. Pedro fala que está chegando o dia. Está chegando a hora. E aí ele começa lá no versículo 3, ou capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta, a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente já clara, já esclarecida. Ah, pastor, eu já sou crente, eu já sei dessas coisas todas. Pedro não está falando assim, eu estou querendo trazer coisa nova para você. Nem Pedro está querendo trazer uma nova revelação. Pedro está querendo trazer à memória aquilo que já está claro. Isto é, aquilo que você já sabe. Eu sei que é Jesus. Eu sei que eu tenho que viver uma vida de santidade. Eu sei que eu tenho que viver uma vida de amor. Eu sei que eu tenho que buscar a sua face. Sabe? Pedro está dizendo, eu quero te esclarecer. Eu quero clarear. Eu quero trazer a tua memória. Para que você seja um crente de valor, um crente vigoroso. É isso que ele está falando. Eu já sou o velho Pedro, que está perto da morte. E eu quero que vocês fiquem lembrando disso. Isso é que coisa fantástica, essa palavra ser preservada para trazer sempre à nossa memória aquilo que o Senhor, pelo seu Espírito, já está colocado. Não permita que o coração, a tua mente, a tua vida seja de alguma forma roubada. Não deixe as aves roubar a semente semeada. Lembra da parábola do semeador? Uma parte da semente, a boa semente, a palavra do reino, a palavra de fé. A palavra é lançada e uma parte cai à beira do caminho. E vem as aves dos céus e comem a semente. E aí quando Jesus vai explicar o que é isso, ele diz, são os demônios que roubam a palavra de Deus semeada. E muitas vezes você vai na igreja e você depois pergunta, o que foi mesmo que o pastor falou? Não lembro a palavra, Deus não falou nada comigo, você não percebeu, mas você deixou o diabo, os demônios roubarem a semente da palavra. Então não permita que ninguém te roube, não permita, pegue, medite, mantenha nos cultos, num momento como esse, mantenha a sua foco, eu quero ouvir, o que é que Deus quer falar comigo? Bom, eu e Pedro, e agora eu me junto a ele, para dizer o que eu quero é trazer à tua memória aquilo que você já sabe, a tua mente esclarecida. Porque para que vós vos recordeis, versículo 2, das palavras que anteriormente foram ditas por quem? Pelos santos profetas. Está falando do Antigo Testamento. Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ó, é o Novo Testamento. É a palavra. É na palavra que você fica. É na palavra que você percebe. A nossa fé está firmada naquilo que os apóstolos nos ensinaram acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir disso você tem experiências com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo não está morto. Esteve morto, mas está vivo. Está conosco, está aí do teu ladinho, assim como ele está aqui do meu ladinho, e compartilhando conosco a palavra, a verdade e o amor. Deus nos ama, Ele é Emmanuel, Deus conosco, e nós temos que trazer a memória. Só que ao mesmo tempo que eu preciso trazer a memória, eu tenho que saber que eu vou enfrentar gente que vai zombar, vai escarnecer. Olha o versículo 3. Tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, gente que vai zombar, pisotear, amassar, exprimir, zombar de nós, de você. Você é crente, é? Ei, mas crente é só isso, crente é aquilo outro, crente é bobo aqui, crente é aquilo outro, papapá.
E você vai ficar, e agora? Eu não tenho resposta, eu não sei o que fazer. Eu acho que deve ser, e não sei o que lá. E aí um monte de gente falando isso. Mas você está avisado. Virão escarnecedores com seus escárnios, com a sua zombaria, andando segundo as suas próprias paixões. Gente que não quer saber de Deus. Gente que quer dar vazão aos seus prazeres e seus desejos. E dizendo, eis aqui Pedro pega uma parte do escárnio, né? Eis aqui Pedro para tratar de um assunto acerca da segunda vinda de Jesus. Pedro poderia falar que quando o Espírito Santo foi derramado, em Atos capítulo 2, que o pessoal, aquele som como de um vento impetuoso encheu o salão, línguas como que de fogo apareceram, e cada um começou a falar em línguas idiomáticas. Pelo menos 15 nações linguísticas estavam ali representadas, e eles começaram a falar, gente que não sabia nem se brincar, nem escrever direito, começaram a falar latim, começaram a falar a linguagem dos medos, dos persas, e começaram a espalhar, e começaram a proclamar as grandezas, a glória do Senhor. Pedro fica ali naquele meio, e as portas do cenáculo ficaram pequenas, e o povo saiu pelas ruas, os crentes saíram pela rua falando em outras línguas das grandezas de Deus, e aí de tal maneira que causou um alvoroço em Jerusalém. E aí alguém, um cara sábio, safo, inteligente, disse, esse povo está bêbado, embriagado, zombando, escarnecendo. Isso aí é uma patifaria. Já se vê esses caras falando, né, fazendo isso. Esse pessoal é maluco, não sei o que, é bêbado. Povo bêbado. A zombaria e o escárnio daqueles que se levantaram em Atos capítulo 2 motiva Pedro, que está cheio do Espírito Santo. E Pedro se levanta e Pedro prega. E a pregação de Pedro vai tocar em quase 3.000 pessoas. E naquele dia, 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas vão ser batizadas e se unem a Jesus, se unem à igreja de uma vez só. O que é que provocou aquela zombaria, aquele escárnio? A inveja deles. A falta de temor, a falta de compromisso. E eles estão zombando verdadeiramente da igreja. E qual é a atitude da igreja em face à zombaria? Bom, Pedro ensinou em Atos, ele se levanta e adverte-os. Pedro se levanta e diz, esses homens não estão embriagados como vocês estão falando aí, não, como vocês estão pensando. Isso é o que escreveu Joel. E aí ele começa a citar texto do Antigo Testamento, de profetas, e diz, vossos filhos profetizariam, sonhariam, vossas filhas, vossos velhos. E ele fala, isso chegou. E aí ele fala de Jesus, ele fala, e aquilo move no coração. A gente não se abaixa e não se limita à zombaria. A gente precisa se levantar e se posicionar. Interessante, porque aqui a zombaria em Pedro, agora na segunda carta, não é aquele momento que Pedro enfrentou. A zombaria e o escárnio agora é uma zombaria assim. Olha lá, onde está a promessa da sua vinda? Versículo 4. Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Em outras palavras, você falou que Jesus ia voltar? Cadê Jesus? Isso na época de Pedro já estava gente zombando. Na nossa época, piorou, não é? Porque nós estamos aí 2.000 anos, mais ou menos, depois disso. Quase 2.000 anos. E Jesus não voltou. E Jesus não voltou. E quando é que vai voltar? Não sei. Em breve. Estamos mais próximos da sua volta do que ontem. Algumas pessoas me perguntam, você acredita que Jesus está voltando? Eu acredito que estamos cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Perguntaram para Jesus qual era o sinal da sua vinda. E Jesus vai falar, vocês vão ouvir de terremotos, de guerra, mas isso não se preocupa, isso vai ter fome. Vai levantar nação contra nação, mas não é o fim. Não é o fim.
A marca do fim é uma marca missionária. A marca do fim, o sinal do fim é: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, a todas as gentes, a todos os povos, a todas as línguas. Então virá o fim. O evangelho do reino tem que ser pregado. Ainda não foi. Só no Brasil existem cerca de 90 a 100 nações indígenas que nunca ouviram falar o precioso, doce nome de Jesus. Não tem um missionário, não tem ninguém proclamando. Você está aí preocupado com as suas coceiras, com as coisas que você precisa fazer, você está preocupado em fazer algumas coisas, mas você não está preocupado com a volta de Jesus. E enquanto nós não chegarmos a cada povo, nação, tribo e língua, a gente não cumpre a tarefa. O sinal é para a vinda do Senhor Jesus. Mas já tem 2000 anos e ainda não veio. Não veio porque a igreja ainda não cumpriu. Nós não cumprimos, nós não chegamos onde tinha que chegar. Nós não comparecemos, nós não falamos, nós não testemunhamos, nós não contribuímos, nós não oramos, nós não fomos. A missão Projeto Zero é mais uma dessas tentativas de a gente dizer: nós queremos chegar lá. Há uma tarefa ainda inacabada que precisa acabar. Há uma tarefa a ser cumprida e nós precisamos zerar essa tarefa. Nós precisamos zerar essa tarefa. Nós precisamos poder dizer como Paulo: completei a carreira, completei a carreira. A igreja não completou a carreira. Nós não podemos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós já fizemos o que o Senhor mandou a gente fazer. Hoje eu não posso falar isso. Eu até quero que ele venha, eu até canto: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu fico cantando: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E lá no céu Jesus deve cantar: Maranata, Maranata, quero ir, mas para eu ir, vá você até os confins. Eu preciso. Você não vai, você não me ama? Interessante, porque Paulo diz lá na segunda, quando ele está dizendo completei a carreira, ele diz: a coroa da justiça me está guardada. Mas não só para mim, para todos quantos amam a sua vinda. Eu quero que ele venha. E é exatamente sobre isso que Pedro está falando. E aí tem gente que zomba. E você, como é que você enfrenta? Você fica, bota o rabinho entre as pernas. É verdade, né? Muitos anos, sei. Pedro vai reafirmar que ele voltará. Olha só, versículo 5. Esses que zombam deliberadamente, versículo 5, do capítulo 3, esquecem que por de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Está falando lá de Gênesis, da criação. Primeiro água, depois terra. E surgiu porque Deus falou. E mais do que isso, versículo 6, pela qual essa terra daquela época veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Pedro está falando do dilúvio. Aquele povo pré-diluviano, aqueles que viveram antes de Noé, todos morreram. E morreram água. E aí, Deus prometeu que não ia destruir mais a terra, o homem, o mundo, com água. Com água não. Com água não. Olha o que Pedro diz, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, palavra de quem? De Deus. O que sustenta todas as coisas? Jesus. Jesus é o verbo. Sem ele nós não somos nada. Jesus não é apenas um ser religioso que quer salvar a nossa alma. Não, Jesus é o ser que sem o qual ninguém respira. Jesus é o ser que sem o qual nada tem ordem. Há um caos. E se Jesus resolver balançar a mão, o universo vai para as cucuias. É a palavra. Quem é o verbo? Quem é a palavra? É Jesus. Olha o que Pedro está dizendo. E está sendo entesourado, versículo 7, pela mesma palavra tem sido entesourado, não para a água. Pode chover pode até ter inundação no seu bairro, mas nunca vai ser destruído o mundo com água. Agora é para fogo. Fogo, fogo. E estando reservado para o quê? O dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Mas quando vai ser isso, pastor? Por que Deus não destrói logo? Bom, porque Deus não é você, não sou eu. Versículo 8. Há todavia uma coisa, e amados, que não deveis esquecer.
que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Você pode fazer, porque o tempo de Deus é longo. Não, na realidade, para Deus não tem tempo, Deus é eterno. Eternidade é ausência de tempo. O tempo foi algo criado por Deus. Espaço e tempo foi criado por Deus. Deus está numa, se eu posso usar essa palavra, é uma outra dimensão, que abarca todas as coisas. É eterno. No dia do juízo, esta terra, diz o texto, que ele não retarda, o Senhor, a tua promessa. Não, ele espera, ele é paciente, ele tem um ânimo longo, ele não desanima, ele quer continuar a dizer, eu quero salvar você, eu quero que você volte para mim. Lá, versículo lá. Está demorado. Bom, se 1000 anos é como um dia, então, nesses 2000 anos que se passaram, são apenas 2 dias. Então não está demorado, não. Uma semana seria 7.000 anos. Pastor, você está dizendo que Deus vai demorar 7.000 anos? Não estou dizendo nada disso, não. Estou dizendo que nós temos uma tarefa para cumprir e nós temos que cumprir. Eu gostaria muito que nós cumpríssemos, porque eu não quero morrer. Eu quero estar vivo. Isso não quer dizer que eu não vá morrer, não é fisicamente falando. Mas eu gostaria de fazer parte daquela geração, porque haverá essa geração. A geração de que não vai baixar o caixão, que não vai ter aquele negócio de uma rosinha, um pedacinho de terra, que não vai ser cremado, que não vai ficar 7 palmos do chão. Coisa deprimente é morte. Vai ter uma geração que não vai morrer. Eu gostaria de fazer parte dessa geração. Aí o que você tem que fazer, pastor? Tem que pregar o evangelho tem que chegar até os confins da terra. Se o povo do evangelho, o povo de Jesus, amasse a volta de Jesus, nós nessa geração alcançaríamos todos os rincões e nós poderíamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o que você tem, seu carrão, sua casona, sua moto, qualquer coisa que você tenha, tudo vai passar. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está falando aqui, vem comigo, olha lá. Não retarda o Senhor a sua promessa, ele é longânimo, versículo 9, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer, então ele deixa. O fulano está em pecado ainda. Minha filha está em pecado ainda. Meu filho está em pecado ainda. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Senhor, meu filho, se pensou se ele morre agora, vai para o inferno, vai ficar para a eternidade toda em sofrimento. Deus é longânimo. Deus é longando para comigo, com você. E aí a Bíblia diz lá que cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam para conosco, ele é longânimo. É isso que ele está dizendo no capítulo 10. Só que ele virá. Versículo 10, ele diz, ele virá. Vai chegar uma hora que, a porta da arca vai fechar, como já fechou. Chega uma hora que o fogo vai descer sobre Sodoma e Gomorra, como já desceu. Chega uma hora que o Senhor arranca o candeeiro. Chega uma hora, como ele diz, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, falando isso para a igreja de Laodiceia. Chega uma hora que ele vomita. Ele é longânimo, mas ele virá, diz Pedro. Virá? E virá como? Como ladrão. O que significa isso? Quando você menos espera. Virá, o ladrão te rouba porque você não está esperando. Né? Por exemplo, se você fala assim, hoje à noite o ladrão vai entrar na minha casa. Se você sabe que o ladrão vai entrar na sua casa à noite, você se arma, bota um cachorro lá, chama a polícia. Quando o ladrão for entrar, você acende a luz, dá um grito. Então o ladrão não entra. Você está esperando, você está esperando. Mas eu já fui assaltado, eu já fui roubado, você também já deve ter sido nesse Brasilzão. Por que o ladrão me pegou ou te pega? Porque eu não estava esperando, eu estava meio de bobão. Pedro está dizendo que é assim, quando você menos espera. Eu estava lá, não estava esperando, não, estou lá. Olha lá, abriu-se o céu. Abriu o céu. Olha o que Pedro diz, virá. No qual, naquele dia, no dia do Senhor, o dia dele, o dia que ele marcou, eu não sei que dia é, Pedro não sabia. Só o Pai sabe. Mas é o dia do Senhor. E virá. E o que vai acontecer? Um estrepitoso estrondo. Não sei repetir, não sei fazer esse barulho
esse boom, esse Big Bang, um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Oh, elementos é tudo que está em volta de você. Esse sofá que eu estou olhando vai queimar. Esse celular aqui vai torrar. A minha casa vai torrar. Meu carro vai torrar. Os brinquedos dos meus filhos vão torrar. Tudo o que é abrasado, diz Pedro, vai derreter. Vai derreter. Olha lá, os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esse é o dia do Senhor. Quando ele vier, é bom você estar preparado. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, todas as coisas, tudo que você tem, tudo que você preza, tudo que você imagina, todos os bens que você pode amealhar no decorrer da vida, você pode ter seus celeiros abarrotados, zerou, vai acabar com tudo, vai perder tudo, nada vai ficar, nada. Quem confia nos seus bens, nos seus tesouros, quem que curte apenas isso e não curte ter Jesus, quem apenas curte as coisas desse mundo, mas não ama a vinda de Jesus, lascou. Olha lá, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aqui Pedro diz, gente, a nossa vida, a sua vida, precisa entender que você crendo em Jesus ou não crendo em Jesus, isso vai acontecer. Você amando a vinda de Jesus e ajudando vai acontecer. Você sendo incrédulo, ateu, seja místico, seja lá o que for, não bem assim, vai acontecer. Por quê? Assim como a palavra do Senhor já fez isso em Noé, assim como a palavra do Senhor separou água e terra, assim como a palavra do Senhor é que sustenta todas as coisas, assim como é Jesus que sustenta todas as coisas, e ele não perde, ele é o Senhor absoluto, isto vai acontecer. Vai acontecer. A igreja tem uma tarefa para se cumprir, para fazer. A igreja tem a sua obrigação, tem a parte nossa, que é a nossa missão, a tarefa de proclamar o evangelho em todos os lugares, para que a gente possa dizer, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, eu amo a vida de Jesus, eu quero estar com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando está para morrer, ele falou isso, eu completei a carreira, e eu completei, eu quero para eu fazer, eu fiz, e eu amo a vinda de Jesus, eu quero que Jesus volte. A coroa da justiça me está reservada. E a coroa da justiça é para quem ama a vinda de Jesus. Não é para quem ama Jesus. Porque tem gente que fala que ama Jesus, mas não faz absolutamente nada para que ele venha. Olha o que Pedro escreve. Olha aí. Que nós devemos, já que todas as coisas vão acontecer isso, está declarado, a gente deve viver da seguinte maneira. De que maneira? Pastor, alguém que espera a volta de Jesus deve viver. De que maneira a igreja deve viver? Deve viver como os falsos mestres, como os falsos pregadores, como aqueles que vivem na libertinagem, na orgia. Pode sim, pode ter homem com homem, mulher com mulher, jacaré, bicho do pé, pode ter o que quiser. Não, porque Deus aceita, porque é assim. Porque isso, aquilo outro. Você ama Jesus, você quer Jesus, diz assim, aqui, querido, a palavra, lê a palavra. Você deve ter tais como os que vivem em santo procedimento. Você é crente? O teu procedimento é um procedimento consagrado para o Senhor? Tudo que te vem à mão para fazer, você faz para o Senhor? Você faz na ética do Senhor? Você faz no propósito do Senhor? Ou você faz nos seus caminhos achando que os caminhos são bons e não percebe que são caminhos de morte? Santo procedimento significa, eu sou dele. Eu sou de Jesus. Eu sou da palavra. Eu sou dele. Eu sou separado para ele.
1000 cai de um lado, 10.000 do outro, eu não sou atingido, eu sou dele. Eu sou dele. Dele. Então você tem que viver em santo procedimento. Pastor, eu pequei. Pede perdão. Se acerte com Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, todavia, alguém pecar, nós temos um advogado. Aleluia, nós temos um advogado. Deus sabe que eu, Eleazar, peco. Miserável homem que sou. Repito o que Paulo escreveu. Quem me livrará do corpo dessa morte que vira e mexe, peca. Capítulo 7 de Romanos, Paulo vai dizer: graças a Deus por Cristo Jesus. É a mesma que o apóstolo João diz. Nós temos um advogado, ele é fiel e justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele paga, que coisa, ele sofre de novo pelos meus pecados, para que eu não viva em pecado. Então como é que eu tenho que proceder santo? Eu sou dele, eu quero ser como ele, eu quero ser como Jesus, eu quero ser santo como Deus, eu quero ser como o Pai, eu quero ser perfeito. Paulo diz que não chegou à perfeição, eu também não, nem você. Aliás, eu suponho que ninguém chegou até hoje, só Jesus. Mas uma coisa, diz Paulo, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Levanta a cabeça. Não deixa o diabo te chafurdar na lama. Não deixa o diabo dizer: você pecou, Deus não te ama, então peca mesmo. Não, isso é papo de capeta. Isso é papo de Satanás, que quer jogar você na lama e pisar na tua cabeça. Ah, Deus não vai te perdoar porque você já pecou pela 50ª vez. Alô. Não. Chega para Deus e diz assim: pai, pecador. E volta para o amado. E fala assim: me ajuda, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo viver em santo procedimento. Mas o crente que espera em Jesus é santo procedimento. E piedade, santo procedimento, e vida pia, e vida santa, e vida de alegria, e vida de fé, e vida de esperança, vida de dependência. E o que esse santo que vive em santo procedimento e vida real, digna, piedosamente, faz? Versículo 12, diz lá: esperando, preste bem atenção, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperar é fácil de entender, né? Esperar, você senta aqui e fica. O que está acontecendo? Não, estou esperando um cafezinho. Você não vai levantar para fazer o cafezinho, fica esperando alguém trazer o cafezinho, a água, a comida. Você está esperando. Você vai no ponto de ônibus, fica lá esperando. O que você está fazendo? Estou esperando o ônibus. Que hora que ele passa? Daqui a pouco ele passa. O que você está fazendo? Estou esperando. Você pode fazer alguma coisa para o ônibus chegar? Não, estou só esperando. Só que Pedro não disse que eu estou só esperando. Eu estou aqui esperando. Pedro também disse que eu devo estar apressando. Eu devo estar apressando. Como é que eu posso apressar o dia? Como é que eu posso? A única coisa que eu posso imaginar com isso é o que Paulo diz: completei a carreira. Amam a vinda de Jesus. O que eu tenho que fazer para que Jesus venha? Eu tenho que pregar, eu tenho que completar a tarefa. O evangelho vai ser pregado. Se tem uma tarefa que a igreja tem que cumprir, que eu faço parte disso, tenho que participar, eu tenho que participar de uma maneira efetiva para que o evangelho do reino chegue a todos os povos, até que o último ouça. Eu preciso. Eu posso fazer isso indo, eu posso fazer isso indo orando, eu posso fazer isso indo orando e contribuindo financeiramente. Pastor, eu não tenho condições de ir, eu estou aqui com família, então você tem que liberar seus filhos para a obra missionária. Então você tem que liberar seus recursos para ajudar no sustento de missionários. Tem missionários em treinamento aqui que não tem o sustento completo. Quem sabe você pode ajudar. Tem missionários nossos que estão precisando de parceiros. Quem sabe você pode entrar na parceria. Porque você quer que o evangelho chegue. Ou então você tem que sair do seu lugar e vir se preparar ou ir já para proclamar o evangelho. E você pode fazer isso com seus vizinhos, com seus familiares. Proclamar o evangelho até que todos ouçam. Nós devemos estar esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esse é um papel da igreja. E talvez seja por isso que ninguém sabe quando é que Jesus volta. E talvez seja por isso que está demorando. Talvez ele já pudesse ter voltado se nós tivéssemos como igreja
Em vez de construir escadarias de mármores, trocar o som todo ano, de 2 em 2 anos, pagar isso, pagar aquilo, fazer coisas só para aparecer, e nós tivéssemos investido na proclamação do Evangelho, espalhar missionários, treinar missionários para que sejam capacitados, fortes, não mandasse a meia boca, mas não mandasse gente que não se preparou, não, gente que vai dizer, não, nós temos que ser como Paulo, preparado, um vaso escolhido para proclamar aos gentios, esperando e apressando o dia glorioso de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aí, aleluia, pelo versículo 13. Nós, porém, segundo a mesma palavra, segundo a mesma promessa, aquele que prometeu e transformou água e tirou e separou a terra, aquele que veio dilúvio pela palavra, aquele que a terra está... Pela mesma promessa, diz o versículo, segundo a sua promessa, nós esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Pastor, o que vai ter no céu? O que vai ter depois? O que não tem na nossa terra? Justiça. O que vai ter depois do céu? Paz. O que vai ter no céu? O seu imenso amor. É para lá que vamos. Então, mesmo que levantem zombadores, gente para dizer você está crendo errado, não, você levanta e os adverte. Foi pela palavra de Deus que todas as coisas criaram. É pelo poder de Jesus que todas as coisas são sustentadas. O nosso Deus não fala à toa, o nosso Deus não está zombando, o nosso Deus não está mentindo. Ele diz que essa terra está sendo entesourada para o fogo, e quando o fogo vier, quando o dia do Senhor, todas as coisas se derreterão, e tudo aquilo que você acha que é importante não haverá importância nenhuma. E o que é que fica? Somente de Deus, aquilo que nós fizemos e nos envolvemos para Deus. Por isso que diz, aqueles que creem na palavra, aqueles que confiam na palavra, aqueles que, porque confiam, vivem em santo procedimento e piedade, aqueles que ficam esperando e apressando o dia do Senhor, neles, para eles, que aguardam a promessa, novos céus, nova terra. A maneira espiritual de Pedro de dizer que Deus tem preparado coisa melhor para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amar ao Senhor, e nós vamos estar eternamente com Ele, onde habita justiça. Justiça. Nós temos sede de justiça, e a justiça vem com Ele. Oh, amados, fica firme. Fica firme na palavra. Fica firme no santo procedimento. Fica firme na piedade. Ora, medita, jejua, busca a sua face, fale com o papai, ele é Deus conosco, ele quer ter intimidade com você e comigo. Arranca as parasitas da sua vida, arranca aquilo que te afasta do caminho de Deus. Oh, isso está te afastando? Joga fora, não vale a pena, joga fora, tira as raposinhas do seu vinhedo e se joga nos braços do Pai e deixa Deus operar em vós o querer e o realizar. Em santo procedimento, piedade, esperando e apressando. Invista na obra missionária. Faça com que o Evangelho chegue a todas as nações, povos e tribos e línguas, onde não alcançou. Proclame aí perto da sua casa, mas também ajude a enviar missionários para onde ele ainda não foi proclamado. Para que a gente possa dizer, Senhor, eu amo a sua vinda. Eu quero que o Senhor volte. Eu quero completar a carreira, como igreja e como crente. Paulo, como crente, diz, eu completei a carreira. Aquilo que era para fazer, eu fiz. A carreira da igreja não terminou, não. Mas a minha terminou. Mas ele diz, eu completei. Eu fiz o que Deus mandou eu fazer nesse projeto gigantesco que é a obra missionária. Isto é, obedecer a sua tarefa, a sua palavra.
Ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não tem prazer nenhum em de mandar fogo destruidor, de mandar a gente para o inferno. Não, Deus não tem prazer. Deus não tem. Quando alguém joga isso nas costas de Deus, é uma vergonha. Porque Deus nos amou de tal maneira, disse ele, que ele mandou seu único filho, unigênito filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já te alcançou e ainda há muitos que não alcançaram, não foram alcançados. Participa. Pedro está velhinho, Pedro está partindo e Pedro está dizendo, ele virá. E há uma tarefa para eu e você cumprir. Fica firme, vamos juntos, estamos juntos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Senhor, nós queremos pedir que o Teu Espírito venha a moldar nosso coração, queremos pedir que o Teu Espírito venha arrancar de nós tudo que não presta, tudo que das trevas querem nos enredar do caminho do Senhor. Ó Deus, visita agora, visita Teu povo, enche-nos da Tua verdade e enche-nos, Senhor, da ousadia. Não nos deixe ficar abatido por aqueles que querem zombar da nossa fé, zombar da Tua palavra, zombar do Teu poder. Não permita que a gente seja engolido por palavras de incrédulos. Não permita que a gente seja engolidos pelas parasitas, pelas coisas ruins, pelas raposinhas que raspam, roem e estragam o nosso vinhedo. Ó Deus, não permita que a gente se afaste dos Teus caminhos de tal maneira que a gente seja infrutífero. Ô Pai, que coisa triste é um crente que não produz fruto, frutos dignos de arrependimento. Ó Deus, estenda a Tua mão sobre nós, estenda a Tua mão sobre aqueles que nos ouvem nesta noite e guarda-nos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te suplicamos a bondade do Senhor sobre nós e prepara-nos, Senhor, para o dia Teu, o dia do Senhor, e que nós possamos dizer como Paulo, eu fiz, eu completei, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então estenda a Tua mão sobre nós, guarda-nos de todo mal, suplicamos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê graça e que nós estejamos juntos. Juntos. Se você tiver alguma outra pergunta específica de coisas que eu falei, você pode colocar aí embaixo e eu vou tentar responder. E nós esperamos tempos melhores. Se Deus quiser, próxima quarta-feira estaremos juntos e eu espero que você esteja. Convide outros para que a gente possa desenvolver. Mais ainda, se você não está inscrito lá no YouTube, no nosso canal, entra lá, entra no YouTube, bota lá Eleazar Duarte. Em algum momento aparece a minha cara. Aí você podia se inscrever, podia divulgar e podia espalhar para que essas palavras, as pregações, daquilo que você acha e entende como sendo de Deus, que espalhe. Também aqui no Facebook você pode compartilhar na sua rede, no seu grupo, e isso vai chegar a mais pessoas. Então é um convite, é uma pergunta e é um pedido. Ore por nós, ore por nós. Amém. Bye, bye. Até quarta-feira, em nome do Senhor Jesus.